Bem-vindos a mais um Café com Destino. Bom dia, vai conectando, vai chamando todo mundo, porque hoje começa mais um dia especial, estreia de uma nova série. Gente, vai convidando todo mundo, porque a gente está começando a série Salomão. E semana passada nós terminamos a série Moisés, foi excelente. Nós tivemos aprendizados muito fortes sobre liderança, sobre como Moisés fez as coisas acontecerem e porque no final das contas muita coisa acabou não dando certo para ele. É possível fazer tudo certo e no final errar? É, a gente aprendeu com Moisés, não foi isso? Se você não assistiu a série Moisés, tem muita aplicação para o seu dia a dia, tá gravado aqui no YouTube, no Café com Destino da semana passada, tá bom? E essa semana a gente vai falar sobre um dos personagens bíblicos mais icônicos, né? De toda a humanidade, de toda a história, que é Salomão. Porque Salomão, muito parecido com Moisés, mas um pouquinho pior em termos de final, fez tudo certo, teve uma vida invejável e no final cometeu um erro que colocou tudo a perder. Sabe uma coisa que eu quero te ensinar essa semana, que a gente começa essa série? Como você blindar a sua vida de forma que você não erre no final. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, que aliás é um livro de Salomão, que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Então nós precisamos levar muito a sério o que está escrito, nós não podemos nos guiar pelo que sentimos, nós temos que nos guiar pelo que está escrito, nós não podemos nos guiar pelo que os outros dizem, temos que nos guiar pelo que está escrito, nós precisamos entender isso. Entender. Então como a gente vai forjar a nossa vida em cima do que está escrito se a gente não entende? É por isso que existe o Café com Destino, para a gente vir descodificando algumas mensagens milenares que estão dando certo há mais de 2000 anos para te levar para um próximo nível, para outro patamar nessa vida. Que a sua família seja mais equilibrada, que você descubra seu propósito de vida, que você entre numa nova estação na sua vida financeira, sentimental e principalmente que você se fortaleça espiritualmente. Porque quem está fraco espiritualmente fica fraco em tudo depois. Olha, você pode até ter um sucesso financeiro sem estar com a vida espiritual em dia, porque conhecemos várias pessoas que estão bem financeiramente, mas espiritualmente estão terríveis. O problema é o final. Aliás, Salomão é a prova disso. Estava excelente financeiramente, foi o homem mais rico que já existiu. O problema é o final. Então hoje nós vamos começar do início. Sobre como Salomão se tornou Salomão. Como você vai se tornar você. Tiago, eu já não sou eu, mas talvez você não seja o você que Deus planejou para a sua vida. Talvez você ainda não seja o máximo do potencial que você pode se tornar daqui a pouco tempo. Como Salomão se transformou nessa referência, no homem mais procurado, os reis da terra saíam das suas nações e iam para Jerusalém buscar a sabedoria de Salomão, eles pagavam por isso. O Salomão foi o primeiro mentor internacional, né? As pessoas vinham de várias nações e pagavam essa mentoria com ele. A rainha de Sabá ficou muito tempo em Jerusalém tentando entender a sabedoria de Salomão. E a Bíblia diz que ela trouxe carruagens de todo tipo de presente, especiarias, ouro, trouxe muita coisa para Salomão. Ou seja, quanto mais sábio você for, mais pessoas vão te procurar. Quanto mais sábio você for, mais pessoas vão te procurar. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a infância de Salomão, como tudo começou, né? E eu quero te fazer algumas perguntas. Você sabe com quantos anos Salomão começou a governar? Com 20 anos, ele começou a reinar. E por volta dos 16 anos, ele teve aquela famosa experiência com Deus, que Deus aparece para ele no sonho e fala: Salomão, pede-me o que quiseres. Mas um jovem de 15, 16 anos pede o quê? Carro, viagem, eu quero conhecer a Disney. Eu quero namorar a pessoa mais bonita da escola. Mas o adolescente, ele pede coisas sem noção, que depois na juventude, a própria juventude, não precisa nem ser na idade adulta, ele já se arrependeria do que pediu. Como Salomão pede sabedoria tendo apenas 16 anos de idade? Bom, nós vamos entender. O processo de treinamento de Salomão foi muito importante. Sabe o que eu percebo na história de Salomão? Que sucesso não é por acaso. Repete comigo, sucesso não é por acaso. Salomão foi treinado para isso. Salomão foi treinado para isso. E por que Salomão consegue, aos 16 anos, ter essa experiência com Deus e aos 20 já está reinando? E Davi, com 20, estava começando a ser perseguido por Saul, ou seja, só foi reinar aos 30. Por que para Davi demorou mais?
porque ele não foi treinado para isso. Ou seja, o treinamento adianta etapas. Se Deus planejou que você vai chegar no trono, vai chegar e acabou. Só que você tem duas formas de ser treinado. Através de mentoria, que foi o caso de Davi com Salomão, ou através das experiências da vida, que foi o caso de Davi sozinho. Teve que lutar com o urso, com o leão, com Golias, fugir de Saul quando começou a ter inveja dele, ciúme, ele teve que ficar nas cavernas. Foi para a caverna de Adulão, começou o treinamento com os endividados, estava ali, com os marginalizados. Ou seja, os processos atrasaram anos na vida de Davi. Mas como Salomão foi treinado, ele começou mais cedo. Então presta atenção. Você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Agora, quando e como? Depende se você vai se submeter a um treinamento através de mentor ou através das quebradeiras da vida, dos problemas da vida, dos desertos da caminhada. Tá fazendo sentido? A gente precisa escolher. Então, quanto mais você se submete a um treinamento, através de professores, mentores, guias espirituais, pessoas que te orientam, você vai chegar no mesmo lugar que as experiências da vida te levam, só que mais rápido. Só que sofrendo menos. Apanhando menos. E eu acho que o ser humano está sempre tentando fugir da dor. Então é muito importante que você aprenda o início aqui, a história de Salomão, para você aplicar na sua vida a partir de hoje. Nessa segunda-feira, muita coisa já pode mudar. Tiago, mas é que eu já tenho 55 anos de idade. Não tem essa. Em um ano, você pode produzir e ter resultados que em 50 anos da sua vida você não teve. Nunca é tarde demais. Não importa se você já está com 20, 30, 35, 50 ou 70. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde. Salomão recebe esse treinamento do seu pai. Nós temos várias bases bíblicas para isso, mas eu quero ler Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 3. Diz assim, Salomão dizendo, quando eu era menino, ainda pequenino, na companhia de meu pai e um filho muito especial para minha mãe, o meu pai me ensinava e dizia, meu filho, apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração, obedeça o que eu te ensino e assim você terá vida. Salomão, vende tudo que você tem e adquire a sabedoria. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, o entendimento. Emprega tudo que você possui na aquisição do entendimento. Quem está dando esse conselho para ele? O pai. Mas quem era o pai? O rei Davi, o grande rei de Israel. Mas o que ele era além de rei? Grande empreendedor, um homem experiente em batalhas, campeão de guerra, que teve processos dificílimos na vida e nunca quebrou o princípio de honra, sempre ficou por cima. Um homem que conquistou várias nações, um homem segundo o coração de Deus. E apesar de ser tudo isso, quando ele vai começar a mentorear seu filho, a treinar seu filho Salomão, ele não fala, Davi foi o primeiro a estabelecer a adoração 24 horas na cidade de Jerusalém. Ele contratou músicos, levitas, para ficarem 24 horas por dia num tabernáculo adorando ao Senhor. Era um adorador, um tocador de harpa. Mas quando ele vai dar o conselho para Salomão, quando ele vai começar a treinar o seu filho, ele não fala, seja um adorador, seja um empreendedor, seja um bom rei, seja um grande guerreiro, porque aí você não vai ter inimigo. O conselho que ele dá é, vende tudo que você tem e compra sabedoria. Esse é o conselho, é aqui que começa o treinamento de Salomão, através dessa mentoria do seu pai Davi. Eu quero repetir porque isso aqui para mim é muito forte, muito importante. Você tem duas formas de chegar onde Deus decidiu que você vai chegar, porque Ele é quem escreve nossos dias. Apanhando da vida ou sendo treinado e mentoreado. Nesse aqui você também chega, só que apanhando muito mais, com muito mais dificuldade e demora mais. Porque você não aprende com o primeiro problema da vida, você tem que passar por várias situações para amadurecer. Nesse aqui, se realmente você aceitar o treinamento, aceitar a repreensão, você vai muito mais rápido, sofrendo menos. Então aqui a Bíblia deixa claro em Provérbios 4 que Salomão foi treinado, mentoreado por Davi, por isso que aos 20 anos ele já estava habilitado para governar todo o povo de Israel e o fez muito bem. A Bíblia diz que nunca Israel prosperou tanto quanto na mão de Salomão. Salomão tinha paz em todas as fronteiras.
Sabe por quê? Ele sabia ser diplomático. Ele sabia resolver situações, né? A história nos diz que ele chegou a casar com uma das filhas de Faraó para não ter problema com o Egito. Então, ele fazia o que tinha que fazer para manter a paz, porque ele estava tão focado em prosperidade, ele estava tão focado em crescer, em proteger o reino e crescer financeiramente, porque ele se tornou o homem mais rico que já existiu na história, que ele sabia que é impossível crescer e prosperar em ambientes de guerra. Isso aqui é muito importante, isso aqui nos ensina muito. Por que Salomão preferiu ser diplomata do que guerreiro? Porque na diplomacia você mantém a paz e em ambientes de paz você consegue prosperar. Em compensação, Davi matava todos os inimigos e foi um homem muito temido, e deixou uma fortuna para Salomão, ele transfere a riqueza do reino de Israel para Salomão, mas ele não teve o que Salomão teve. Salomão, ele cresceu muito mais do que Davi, porque ele preferiu ser diplomata do que guerreiro. E a gente tem vários versículos na Bíblia que dizem: é muito melhor você dominar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios fala. É muito melhor o homem que domina a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, é muito melhor você ser diplomático do que guerreiro. E Salomão preferiu esse caminho. A não ser, é claro, que Deus te deu uma missão de guerra. Deus é quem decide as coisas. Mas se depende de você, diz a Bíblia, enquanto possível, e depender de você, tende paz com todos. Agora vamos lá, vamos na matéria de hoje, vamos entrar com força. Pega papel e caneta para você começar a anotar, tá bom? Ponto número 1, que Davi errou, mas Salomão aprendeu com seu pai. Ou seja, até com os erros de Davi, Salomão aprendeu. Você que é pai, você que é mãe, deixa eu te ensinar uma coisa. Não conta só suas vitórias para os seus filhos, não. Conta também onde você errou, para que eles não caiam no mesmo erro. Eu faço questão de explicar para os meus filhos, principalmente os dois mais velhos, que já começam a entender um pouco da vida, sobre onde eu errei, porque eu não quero que eles caiam nos mesmos erros, que eles possam ir pelo mesmo caminho. Nós temos que contar as nossas vitórias, claro, para animar, mas também nós temos que explicar onde erramos, porque Salomão aprendeu muito com os erros de Davi. E a primeira coisa que Davi errou e Salomão não errou, pelo menos no início, só no finalzinho que ele erra, é na tomada de decisão. Salomão era especialista em decidir bem. Davi, de vez em quando, dava uns mole. Onde é que Davi deu um mole de tomada de decisão, Erle? Lembra pra gente aqui. Tem uma... Na varanda. Na varanda. Mas antes da varanda, você está falando já do pecado. Antes da varanda, ele tomou qual decisão? Que foi o que colocou ele na varanda? Ficar em casa enquanto o povo ia pra guerra. No tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi resolveu ficar em casa. Tomou a decisão errada. Porque era tempo de quê? Tempo de guerra, e ele quis ficar na varanda. Foi ali que aconteceu um dos maiores erros da história dele. Salomão aprendeu, inclusive Salomão é fruto desse relacionamento, né? Temos que lembrar isso. O primeiro filho que foi concebido em adultério morreu. E aí Davi já tinha mandado matar o marido de... É sinistra essa história. Porque ele comete adultério e assassinato logo depois, manda matar o marido da mulher na frente de batalha para parecer acidente, né? E ela fica grávida de Davi, aí perde esse filho, porque Deus não permite ter, e joga também uma enfermidade no povo de Israel por causa do erro do rei. Logo depois ela fica grávida de novo e vem Salomão. Então é importante lembrar que Salomão é fruto desse erro de decisão de Davi aqui. Eu não vou me aprofundar sobre Deus transforma a maldição em bênção, porque senão vai parecer que se você errar, Deus depois vai transformar em bênção. Mas para você que já errou, deixa eu te falar uma coisa. Nunca é o fim para Deus. Nunca é o fim para Deus. Deus pode reverter qualquer situação se realmente tem arrependimento, se realmente tem transformação, se realmente você está disposto a deixar tudo para trás. Porque a Bíblia diz que com Deus não se brinca e dele não se pode escarnecer. Se realmente a tua decisão é deixar os teus erros para trás, ele pode reverter sim toda maldição em bênção. Salomão é fruto de um problema seríssimo e virou uma bênção para Israel. Então a primeira coisa, tomar as decisões certas. Davi fez muitas escolhas erradas, mas Salomão surpreendeu a escolher corretamente sua equipe,
seus amigos, a fazer alianças, a receber reis, a ser diplomata e não guerreiro. Ele escolheu muitas coisas certas e por isso o reino de Israel prosperou como nunca antes. Então, se nós temos que aprender algo de algum mentor, de algum professor, professora de vida, se nós temos que estar próximo de pessoas que nos ajudem, a primeira coisa que essas pessoas têm que nos ajudar e nos aconselhar é como tomar decisões certas. Como tomar decisões certas. Esses dias uma pessoa, quero aproveitar para contar isso que aconteceu recentemente. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Thiago, me ajuda, mas tenta ser imparcial, porque você é que tem esse curso. Eu estou na dúvida. Eu tenho um dinheirinho guardado, eu estou na dúvida se eu compro tal coisa. Aí deu um exemplo lá de uma coisa assim, de casa que ele queria comprar, ele queria fazer um upgrade de computador, de iPad. Se eu compro um iPad novo, uma pessoa próxima a mim, ou se eu faço sua formação, o método Destiny. Ele falou, mas tenta ser imparcial, porque no método é você fazendo. Eu falei assim, então, eu prometo ser imparcial, faz o método Destiny. Ele falou, por quê? Eu falei assim, porque as pessoas precisam entender que existem coisas que têm preço e outras que têm valor. O que tem valor é o que vai gerar preços para a sua vida. Mas o que tem preço nunca vai gerar valor para você. Então, você precisa estar em ambientes onde você aprenda a tomar decisões. E uma decisão sua pode dar 20, 30, 40 vezes mais daquilo que você investiu, uma decisão certa. Você precisa estar em ambientes onde você modele pessoas que já estão fazendo o que você sonha em fazer, e por causa dessa modelagem você pode gerar um novo negócio que vai salvar toda a sua família. Você precisa estar num ambiente onde você aprenda princípios que estão dando certo há mais de 2000 anos, e isso muda a tua história para sempre. Quanto vale isso? Então é claro que eu, Thiago, sempre vou defender que é melhor você investir em conhecimento do que em coisas materiais. Porque as coisas materiais são fruto do conhecimento, mas o conhecimento que gera coisas materiais nunca vai vir porque você as tem. Ou seja, você pode comprar até um carro novo, mas você não vai ter mais conhecimento por causa disso. Agora, se você tem um curso novo, uma mentoria nova, isso pode gerar um carro para você. Foi o conselho que eu dei para ele. Segunda coisa que Salomão aprendeu com Davi: construir bons relacionamentos. Quantas vezes os relacionamentos de Davi o salvaram? Muitas vezes. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Teve uma batalha que Davi, sendo um grande guerreiro, fica extremamente cansado e ele cai, ele desfalece no meio da batalha. E um gigante chamado Isbinob, me fugiu o nome aqui, diz a Bíblia que era um gigante de 6 dedos, arremeteu contra Davi, mas Abissai, que era um dos valentes de Davi, se meteu na batalha e matou o gigante. Nesse dia ele faz uma declaração, que é uma das declarações que eu mais gosto da Bíblia em relação a Davi, fala assim, Abissai fala para Davi, meu rei, a partir de hoje, você já não sai nas batalhas com a gente, para que você não morra e se apague a lâmpada de Israel. Davi era considerado pelos seus homens mais íntimos a luz que iluminava Israel. A lâmpada de Israel. É muito forte isso. Mas quem livrou Davi da morte naquele dia? Sua companhia, quem estava perto. Então, Salomão aprendeu com Davi que construir bons relacionamentos não só te prospera, te livra da morte. Não só te leva para outro nível, mas te poupa de cair nos buracos da vida. Outra coisa que Salomão aprendeu com Davi, terceira coisa, primeiro, tomar decisões certas, segundo, construir bons relacionamentos, terceiro, valorizar a paz. Só tem prosperidade em ambientes de paz. Tiago, mas muita gente faz dinheiro com a guerra. Ah, é assim que você quer ser conhecido? Como alguém que fez dinheiro com a doença dos outros? Com a dor dos outros? Com a lágrima dos outros? Eu não. Eu quero ser conhecido por uma pessoa que levou paz para a vida das pessoas, bondade, que salvou. Então você tem que também saber como é que você quer que a sua prosperidade venha. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem desgosto. Se tem desgosto onde tem dinheiro, é porque não foi Deus que abençoou para aquilo acontecer. Ah, então tem como conseguir dinheiro sem a bênção de Deus? Quanta gente está aí fora roubando, na corrupção, fazendo contratos ilícitos, ou até mesmo honestamente, mas está sem a bênção de Deus. O problema é que está em depressão, o filho já foi embora, a esposa não quer mais estar com ele, não tem paz nas outras áreas, só tem dinheiro. E a pessoa mais pobre que existe é aquela que a única coisa que ela tem é dinheiro. Esse é o mais pobre que existe. Quarta coisa que eu aprendo, que Davi ensinou para Salomão e eu quero aprender: cumprir princípios.
Davi, todo o princípio que ele quebrou, ele pagou preço caro. E Salomão aprendeu que cumprir princípios te leva para o lugar onde Deus separou para você estar. Cumprir princípios te leva para o lugar onde Deus separou para você estar. Inclusive, no Método Dash, a gente ensina os 12 princípios imutáveis, infalíveis, para você viver uma vida de paz e prosperidade. 12 princípios que são milenares, está mais de 2.000 anos dando certo, para você viver isso. Só que você não aprende, não é tipo café com destino que a gente está aqui a meia hora falando. Não. São 3 dias, manhã, tarde e noite, com apostila, com muito material, com muita base científica. É uma formação para você se tornar um especialista em princípios milenares, tá bom? Vou repetir, o link está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E também vai estar na bio do meu Instagram. E você pode seguir não só o @Thiago Brunet, mas o @Método Destiny, o Método Destiny, o Método Destiny lá no Instagram para você ter todas as informações, tá bom? E a última coisa que eu aprendo, que Davi ensinou para Salomão e eu quero hoje passar para vocês é buscar sabedoria acima de tudo. Então olha só, tomar decisões corretas, número 1, construir bons relacionamentos, número 2, valorizar a paz, número 3, cumprir princípios, número 4, buscar a sabedoria acima de tudo, número 5. Foram os 5 conselhos de Davi para Salomão que colocaram Salomão no topo do mundo, no topo da história, agradando a Deus. Porque tem gente que pensa o seguinte, mas para ser um bom profissional, para ser uma pessoa bem-sucedida, eu vou acabar desagradando a Deus. Como assim? Salomão foi o quê? Salomão foi um homem de Deus, morreu no final. Eu não vou entrar ainda na parte do final, porque muita gente esquece do homem que Salomão foi por causa de como ele terminou. Mas Salomão, quando inaugurou o grande templo, para quem? Para Deus? Para qualquer outro deus? Não, para Deus. Ele mandou sacrificar, foi de milhares de bois. A Bíblia diz que nunca ninguém fez um sacrifício como Salomão fez para Deus. Salomão não estava de brincadeira, não. Lá durante a semana, durante essa semana aqui da série Salomão, eu vou te explicar como ele terminou mal. Mas a gente tem que lembrar de quando ele estava bem, os princípios que ele cumpria. Tá bom? Então anota essa frase aí, nossa frase de hoje. A sabedoria é a chave que destrava a porta do seu futuro. Aliás, eu quero usar a palavra destranca, porque tem vezes que o teu futuro parece estar trancado, tua vida financeira está trancada, teu casamento está trancado. Pode ser essa frase hoje, Teixeira? A sabedoria é a chave que destranca a porta do seu futuro. A sabedoria é a chave que destranca a porta do seu futuro. Seu futuro às vezes está bloqueado porque você não tem a chave da sabedoria. Você ainda não consegue ter sabedoria para pedir perdão para quem tem que pedir, sabedoria para se relacionar com as pessoas que podem te colocar em outro nível, sabedoria para ser treinado, aceitar repreensão, porque às vezes ser treinado não é fácil não. Quanto mais terrível, mais forte é o treinamento, mais preparada é a pessoa. Então nós precisamos aprender que a sabedoria é a chave que destranca a porta do seu futuro. E eu quero lembrar uma coisa, ontem saiu mais uma mensagem poderosa, porque todo domingo, 10 horas, nós temos uma pregação inédita no YouTube. A pregação de ontem vai te levar para outro nível. A pregação de ontem, muita gente já mandou testemunho. Então vale muito a pena você também tirar um tempo do seu dia, da semana e assistir a pregação. É que todo domingo, 10 horas da manhã, nós subimos aqui no nosso canal do YouTube. E temos muitas novidades no Brunecast, né, Wesley? Então amanhã já entra um novo Brunecast. Não deixa de assistir, maratonar lá no Spotify também, tá bom? Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. É a primeira vez na história, mundialmente falando, que um método vai ser ensinado para desenvolvimento pessoal 100% baseado em princípios milenares. Ouvir o Thiago Brunet é como se fosse uma espécie de uma consultoria, não só no campo espiritual, mas também no campo profissional. A fé é um princípio que, se quebrado, você paralisa. Sabe por quê? A maioria das coisas que aconteceram na tua vida não tem explicação. Para você que tem dificuldade de acreditar no sobrenatural, de acreditar na fé, para pensar em quantas coisas aconteceram na tua vida que não tem explicação. Se você tem certeza e não faz nada, é pensamento positivo. A fé exige ação. Quem aqui está com problema no casamento? Problema no casamento.
que você espera disso? Você espera separar, você espera restaurar, você espera que ela entenda, espera que você que melhore. O que você está esperando desse problema no casamento? O que você espera? Restaurar. Restaurar. Então, o que ele está esperando? Restauração, é isso? Todo mundo ouviu? Então, só, fé é a certeza daquilo que você espera. O que você espera? Fala de novo. Restauração. E a prova das coisas que não vemos. A restauração já é realidade? Ainda não. Ainda não. Isso quer dizer que você não está vendo, mas já aconteceu. Amém. A fé é prova de que já foi. Qual é o nome dela? Luciano. Ela está aqui? Não. Qual é o seu nome? Felipe. Então, dá a mão aqui. Felipe e Luciana. Já aconteceu essa restauração. Amém. Você acredita nisso? Creio. Já Eu creio. aconteceu. Amém. Já foi. 2 meses após o método, a gente acabou voltando. Hoje a gente é bênção, graças a Deus. Agradeço aí o método Destin, Thiago Brunet e a Deus, né, por ter dado a oportunidade pra gente. E agora a gente está evoluindo, seguindo a Deus para que a gente possa ajudar outras pessoas. As maiores tragédias que eu passei na minha vida foi porque eu quebrei princípios. Eu quase perdi meu casamento porque quebrei princípio. Eu fali uma empresa porque eu quebrei princípio. Eu perdi amigos porque eu quebrei princípios. Se você acha que eu estou longe, eu quero te falar uma coisa, eu podia estar muito mais longe se eu não tivesse quebrado alguns princípios lá atrás. E se você usar a fé para isso, para aumentar essa conexão, nada será impossível para você.